Olá, sejam muito bem-vindos ao Chá, Café e Cerveja, o cantinho onde mentes curiosas se reúnem para explorar os enigmas da mente e da emoção. Eu sou Isabel Gomes e no episódio de hoje vamos mergulhar no universo da ansiedade para desvendar os mitos e a verdade. Dênio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Me conte aí um pouquinho da sua história, como foi que tudo começou. E vamos aqui ter um papo bem bacana, descontraído sobre esse tema que está tão em voga, né? E agora com esse filme aí, Divertidamente 2, onde a ansiedade foi a protagonista, né, do filme. Me fale aí um pouquinho sobre a sua história. Isabel, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, viu? Eu acompanho o seu trabalho, sou um admirador, tá certo, do seu trabalho. Muito obrigado mesmo, é um prazer para mim estar aqui. Tá Igualmente. Certo? Eu sou o Dênio, sou psicanalista, trabalho com hipnose clínica e a minha história, ela começou no trabalho de consultoria empresarial, né? Eu sou do meio empresarial, atuei muitos anos com os empresários. E acontecia uma coisa muito interessante. Como eu sempre trabalhei com desenvolvimento humano, as minhas consultorias sempre eram com o desenvolvimento das pessoas, os empresários viam ali nos treinamentos, nos encontros com as equipes, essa desenvoltura com a relação da mente humana e com ajudar as pessoas a encontrar o herói que cada pessoa tem dentro de si. E aí acontecia uma coisa que era os empresários convidar para conversas particulares, né? Sim. E eles falavam assim, olha, eu estou aqui com um problema em casa, estou com um problema na família, estou com uma dificuldade aqui com as pessoas. E ali acabava caracterizando ali um set terapêutico, né? Sim. E aí eu pensei, não, para validar essa oportunidade, eu fui então buscar novas preparações, né? Novas formações, e aí me tornei psicanalista e comecei a atender em consultório. E a hipnose já estava na minha vida já há muito tempo, porque os meus trabalhos, né, tinham esse viés da neurociência, da hipnose clínica. E quando fui para o consultório, essa casadinha deu muito certo. A psicanálise e a hipnose clínica, né? Que diferente do que as pessoas pensam, não é aquela hipnose de palco, aquela hipnose onde as pessoas desmaiam, onde as pessoas, né, vão e não voltam, vamos dizer assim, ou que comem cebolas pensando que é maçã, né? A hipnose clínica é muito diferente. A hipnose clínica, a pessoa está presente, ela elabora junto os exercícios. Quando ela termina, ela percebe, sabe tudo o que aconteceu e consegue carregar consigo os resultados dessa experiência com a hipnose clínica. Então, vim aqui para a gente conversar, né, sobre a ansiedade e construir esse conhecimento juntos, porque acredito demais que vamos aprender juntos aqui e proporcionar para as pessoas também uma oportunidade de entender um pouco mais sobre a ansiedade. É sempre uma troca, né, Dênio? A gente nunca sabe tudo. Sim. É incrível você falando aí de como começou a sua história e para você ver que você foi lá para entregar um conhecimento, um trabalho, e você sentiu a necessidade Sim. de outra coisa, né? Então, a gente está sempre se completando, sempre percebendo que há uma necessidade de algo mais. Né? E esse universo que a gente trabalha, né, Isabel, que é a mente humana, é tão complexo que é muito importante nós irmos somando partes para entregar o melhor que a gente pode no nosso trabalho. Sim. Né? Você, dentro do universo da psicologia, com certeza agrega uma série de possibilidades aí para conseguir fazer esse trabalho tão bonito que você faz, né? E quem trabalha com mente humana é assim, precisa estar construindo, agregando, né? Trazendo... Se reciclando. A complexidade que existe e que merece. A cada dia acontece um episódio novo, né? A gente precisa trabalhar de uma forma diferente, né? Sim, quebrar esse paradigma também dessa coisa tão tradicional e tão fechada, né? Porque teve uma época também que a psicologia ela se fechou muito, né? Naquelas caixinhas, né? Sim. E a gente tem sempre que estar aberto, né? Ter um olhar holístico para cada questão que chega ali para a gente. Lógico que tudo tem um ponto de partida, né? Sim. Mas a chegada, para chegar a esse caminho,
às vezes tem N possibilidades que às vezes a gente precisa explorar em um paciente, explorar menos no outro, né? Mas é um mundo muito, muito aberto, né? Há muitas possibilidades, há muitas coisas que a gente pode desenvolver, né? Aí, para iniciar aqui o nosso bate-bola, eu queria te perguntar assim, sobre a natureza da ansiedade, né? Como é que você vê a natureza da ansiedade e qual é a diferença, né, da natureza patológica para a ansiedade normal, né? Porque na realidade nós temos o traço de tudo, né? Sim, sim. Nós temos um pouquinho de tudo. E a ansiedade até num nível normal, ela é bacana, né? Ela te impulsiona, ela te leva para a ação. Sim, Aí sim. eu quero que você fale aqui um pouquinho para a nossa audiência sobre essa diferença. Pronto. A ansiedade, muito diferente do que muitos pensam, não é uma doença. A ansiedade é uma emoção, né? E o filme Divertidamente tem trazido isso de uma maneira linda, muito oportuna. E como emoção, ela tem uma função sistêmica. Sim. A ansiedade, na sua função sistêmica, ela tem uma função de previsibilidade. A ansiedade ajuda a pessoa nos processos de planejamento. É a ansiedade e emoção que ajuda a pessoa a lidar com o futuro, a se preparar melhor para o futuro. E sistemicamente isso é muito bom, né? Por exemplo, se eu vou fazer uma prova para o concurso e eu sinto uma vontade de estudar, é um processo natural de ansiedade que me prepara para esse momento da prova. Agora, o que é uma ansiedade, né, dita como patológico, que seria o excesso e a descaracterização natural da ansiedade? É o excesso. A ansiedade em excesso, esse futuro, esse planejamento, essa previsibilidade em excesso vai trazer os transtornos dessa emoção, que as pessoas estão diagnosticando como uma doença ansiedade. Sim. Né? E aí é importante fazer essa divisão aqui para que as pessoas possam elaborar esse assunto de uma maneira mais correta, vamos dizer assim. É, exatamente. Mas a ansiedade enquanto doença é esse excesso de futuro. É criar versões inúmeras e diferentes das possibilidades do futuro, né? E aí quando você pega uma sociedade que tem uma cultura negativista, a criação desses planos futuros, na sua grande maioria, vão ser criações e cenários de possibilidades de fracasso. Alia-se isso a uma característica da mente, que é não fazer diferença entre o que é real e irreal. Temos aí o fogo e a pólvora, criando todos os distúrbios de ansiedade. Sim. Né? Passíveis de tratamento e de cuidados. É. E é muito tênue, né? Essa linha, né? Da normalidade para o que não é normal, né? E às vezes até se confunde a ansiedade com agitação, né? Sim. Eu tenho até um parêntese a fazer assim, do filme, né? Porque na realidade, como você bem colocou, o que desencadeia a ansiedade é o medo. Né? E tinha alguns momentos, alguns episódios no filme que eu observei que não era o medo que estava sendo o fator desencadeador da ansiedade, né? Porque a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, ele vem com uma série de sintomas que são bem patológicos realmente, sim, né? Sim. A sudorese, a respiração, o taquicardia, até tem pessoas tensão muscular, né? Então você sente realmente no corpo isso, né? E como você bem colocou, né? A ansiedade é um mecanismo de defesa, é uma preparação, né? Aonde que, como você falou, uma prova, alguma coisa que você vai fazer com medo do desfecho negativo, né? Sim. Então, assim, quando a gente não se sente muito bem preparado para algo, é bem possível que a ansiedade venha nos visitar, né? É bem provável. E é legal essa sua fala, porque aí demonstra, já entrando nisso que você falou, que é o disparador, que é o medo, né? Sim. E a função
sistemática e biológica do medo já é a preparação, né? Você dissipa o medo e a insegurança com preparação. Isso. Para a prova, por exemplo, com o estudo. Exatamente. Aí o medo para de existir. Exatamente, né? E o medo também, ele tem uma função de proteção, né? Para a gente saber até onde a gente pode ir, né? A gente ter essa noção do perigo, né? E os impactos cotidianos, assim, da ansiedade, Dênio, como é que você vê? Nas mais diferentes áreas de vida, eu vejo o impacto principalmente como sobrecarregando as pessoas. Com a função de previsibilidade e planejamento afetada para o excesso, as pessoas passam a querer controlar tudo e a todos, e isso começa a trazer as dificuldades. Num trabalho participativo numa empresa, por exemplo, se a pessoa começar a querer tomar tudo, ela vai se sobrecarregar, vai desqualificar os colegas de equipe e vai trazer ali os transtornos de relacionamento dentro do trabalho. Num relacionamento afetivo, por exemplo, a pessoa vai querer não só planejar, mas tomar decisões e guiar todo o processo que é mútuo, onde duas pessoas passam por um processo de coparticipação. Sim. Então eu vejo a ansiedade trazendo esse impacto negativo dentro das relações, né? No processo de paternidade e maternidade, eu vejo a ansiedade trazendo um prejuízo na insegurança do bem fazer e do melhor fazer como pai e mãe, né? Às vezes o pai e mãe estão fazendo o melhor que pode, mas nesse medo, nessa insegurança, né? E querendo seguir todos os parâmetros que ele recebe como sendo orientativos para uma boa paternidade e maternidade, começa a exceder nos excessos de cuidado, de preparação, Sim. de autoculpa, de autorresponsabilidade, levando às dificuldades desse processo, né? Quando, na verdade, eu aprendi com a neurociência que a gente sempre faz o melhor que pode, levando em conta os recursos que a gente tem naquele momento. Exatamente. Se a gente começa a passar a julgar ou querer ter uma auto-performance sempre baseado no espectro ansioso de como quer ser, do que quer alcançar, você vai acabar lançando uma expectativa muito alta, entrando em processos constantes de frustração e vai levar essa pessoa a esse distúrbio de ansiedade. Então... Mais frustração, mais previsibilidade de planejamento, mais ansiedade, e aí vai dar um colapso. Como você falou aí, é uma questão, muitas vezes a gente centraliza, né? E não sabe dividir as tarefas. Muitas vezes até por achar que você faria melhor que o outro, né? E também por não saber delegar mesmo, né? Às vezes não se sabe delegar, exatamente, né? E nesse sentido, né, nesse desejo da auto-performance, da criação, né, de uma expectativa muito alta, às vezes o processo terapêutico que a pessoa passa é se aceitar, é ter uma relação mais próxima com a realidade dela, dentro daquilo que ela pode fazer. Tem uma pessoa que eu ajudo no consultório e ela soltou uma frase que eu achei muito interessante, não tinha ouvido ainda. Ela falou assim: eu tenho vivido o prazer de me aceitar com defeitos. A vulnerabilidade. Ou seja, abraçar saiu daquela ideia de perfeccionismo que gerava uma ansiedade, uma tensão constante, para uma regulação, para uma normalidade. Ninguém é auto-performance a todo tempo. E a gente precisa regular isso e viver dentro disso, né? E tem uma diferença muito grande, né? Que por mais que se fale nesse tema, autoconhecimento, que é o que a gente proporciona, né, para os nossos pacientes dentro do SES terapêutico, porque o autoconhecimento é saber a sua capacidade, o seu limite, né? Aí as pessoas às vezes chegam e dizem assim, mas eu estou lendo muito, eu estou vendo documentário, mas não adianta só ler, sabe? Você tem que encontrar a sua maneira de colocar em prática isso que você está vendo, né? Perfeito. E assim, no que você falou anteriormente, essa questão de ser os heróis que conseguem fazer tudo, né? E cai naquela história da comparação.
porque fulano está conseguindo, fulano está indo, e respeitar o nosso ritmo. O ritmo de cada um é diferente, né? A sua escala de máximo de 0 a 10, um dia pode ser só 5, mas é o teu máximo daquele dia, né? Então, respeitar as nossas limitações é muito importante, né? Porque nós somos o grande culpado por essa frustração de não conseguir atingir esse objetivo. Por quê? Porque a gente não abraça a nossa vulnerabilidade, a gente não entende qual é o nosso limite, né? E o autoconhecimento, a terapia está aí justamente para fazer com que você entenda, para né? se aceitar, né? Se conhecer e se aceitar, sem estar se medindo pela régua do outro a todo tempo, né? Isso. Muito bom, perfeito. É isso mesmo. E a auto-hipnose como ferramenta, o que você poderia descrever para a gente em termos da grande ajuda, né? Que é Isso. Essa ferramenta. Primeiro, a hipnose clínica, como a hipnose clássica. A diferença entre um e outro é que a hipnose clínica ela tem um impacto terapêutico. A hipnose ela tem o objetivo de ajudar a pessoa a direcionar os seus pensamentos e a sua atenção. Então, ela passa a planejar, direcionar e focar a sua atenção, os seus direcionamentos e seus objetivos. O que é a auto-hipnose, então? É fazer isso com você mesmo. É desenvolver a habilidade dessa observação, dessa autopercepção, desse direcionamento dos seus pensamentos, da percepção dos seus gatilhos emocionais, e ali aprender com essa sua realidade pessoal. E aprendendo com essa sua realidade pessoal, você vai poder ter um maior domínio, uma maior autogestão. Então, qual é a principal ajuda que a auto-hipnose pode proporcionar? No processo de se conhecer, ter a sua autogestão. Se conhecer é muito interessante, muito importante. A auto-hipnose vai te ajudar a fazer uma melhor gestão de você mesmo. Sim. Né? Um direcionamento das suas... pelo menos de como você funciona, do entendimento de como você funciona. Né? Eu acho que seria um pouco excessivo dizer controlar suas emoções, porque é uma outra coisa que é uma expectativa muito excessiva. Porque isso aí é algo já de ontem, né? Mas ajuda você a entender os mecanismos de disparo das suas emoções e melhorar a sua previsibilidade. Sim. Né? A exemplo disso, na prática. Se eu entendo que determinado ambiente me estressa e eu tenho esse processo de autoconhecimento, eu posso evitar esse ambiente, mas se esse ambiente é inevitável, como um ambiente familiar, por exemplo, um ambiente profissional, eu posso usar a auto-hipnose para regular, né, as minhas reações, os meus comportamentos, e ficar bem nesse desenvolver ambiente, as minhas habilidades e ficar bem naquele ambiente que antes era um objeto estressor. E eu acabo conseguindo extrair esse resultado da auto-hipnose.